Queridos, nós vamos refletir no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 43 ao 51. E eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Tem ninguém cansado aí, né? Um culto alegre, um culto festivo desse, né? Um culto maravilhoso. A presença de Deus nos renova, nos fortalece, nos sustenta, nos anima, nos alegra. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 43 ao 51. E aí eu gostaria de pedir a participação dos irmãos na leitura da palavra de Deus. Vamos ler todo o texto junto, tá bom? Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 43 ao versículo 51. O texto diz assim, todos juntos. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse, debaixo da figueira, crês, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo que verei o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Essa aqui é uma das confissões mais conhecidas do texto bíblico, principalmente quando nós consideramos o Evangelho de João. Aqui está a confissão de Natanael, lá no versículo 49 que nós acabamos de ler. Então, exclamou Natanael, mestre, tu és filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A expressão confissão, ela pode ser colocada em vários contextos, né? Você pode confessar os seus pecados, aquilo que nós fazemos aqui no culto. Um momento de confissão de pecados, onde você vai abrir o seu coração para Deus e falar dos seus erros, né? E nós somos convidados a falar dos nossos erros mesmo, da vergonha que os nossos pecados trazem ao nosso coração quando pecamos contra Deus. Só que a expressão confissão também pode ser utilizada quando algumas pessoas confessam que cometeram crimes, uma confissão jurídica. Vou aqui confessar o meu crime, né? Dentre estas questões e aplicações, existe aquela confissão que, na verdade, é uma declaração de fé. Ou seja, você vai declarar qual é a sua fé. Você vai declarar como você crê, da maneira que você crê, da maneira que você acredita. Uma confissão que une todas as igrejas evangélicas é a de que Cristo é o Senhor e Salvador. Essa confissão de fé une todas as igrejas evangélicas. Mas, quando você olha para algumas igrejas, você vai notar uma pequena diferença na maneira de crer. Na maneira como se acredita que é o Evangelho e a Palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana, ela tem uma confissão de fé.
E a confissão de fé da Igreja Presbiteriana é a confissão de fé de Westminster e os catecismos maiores e menores. Esses documentos vão declarar como a Igreja Presbiteriana acredita que é a melhor maneira de interpretar o texto bíblico. Então, é uma igreja que tem um documento que fala da sua declaração de fé, de como ela acredita em Cristo, de como ela acredita na palavra do Senhor. Portanto, nós também somos chamados a uma confissão, a confessar que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Por meio da sua morte e por meio da sua vida, é que é imputada ao homem a salvação e a justiça. Sem Cristo não há salvação, não há nenhum outro meio pela qual o homem pode ser salvo. E nós vemos, no texto que nós acabamos de ler, justamente Natanael fazendo a sua declaração de fé a respeito de Jesus Cristo. Só que antes de chegar à sua declaração de fé, Natanael ele vai demonstrar um comportamento de incredulidade e de desdém pela pessoa de Jesus e pela figura de Jesus. Após conhecer a Cristo, aí tudo vai mudar, o quadro muda. E aí ele faz essa declaração maravilhosa aqui. A declaração que ele faz é uma crença na divindade de Jesus, de Cristo como Filho de Deus e de Cristo como Rei de Israel. Mas observemos alguns passos até a chegada da declaração e aprendamos com algumas coisas aqui, retiremos algumas coisas aqui desse texto para nós aprendermos. O foco, meus irmãos, vai ser justamente na pessoa de Natanael. O foco da narrativa é Natanael. Embora nós vamos perceber que Cristo primeiro chega a Filipe, e depois Filipe vai, então, conduzir Natanael a Jesus. Mas a narrativa em si vai falar justamente do chamado dos discípulos, né? Os discípulos estão sendo convocados pelo Senhor. Chegou a vez de Filipe. Jesus parte da Galileia e encontra Filipe. E aí diz para Filipe: vem e segue-me. Filipe, então, depois do encontro que o Senhor teve com ele com o seu coração transbordante de alegria, ele vai querer conduzir também o seu amigo a Cristo. E aí que aparece a figura de Natanael, que é central no texto e que é central na narrativa. Então vamos pontuar algumas coisas aqui e depois nós fazemos algumas aplicações, né, nas nossas vidas. A primeira coisa, meus irmãos, que eu vou observar aqui na narrativa é que o encontro com Cristo suscita em nós o sentimento de compartilhar da presença do Senhor. Olha, vejamos os primeiros versículos. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Versículo 43, meus irmãos, já vai deixar bem claro que a iniciativa de encontrar a Cristo não parte de nenhum daqueles homens. Pelo contrário, é Jesus que decide partir da Galileia, porque ele já tinha o propósito de encontrar Filipe e, consequentemente, ele já tinha o propósito também de encontrar a Natanael. Os encontros narrados no texto bíblico com a figura de Jesus, nenhum deles é dado ao acaso, irmãos. Não. Tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito. Quando Cristo está indo de um lugar para o outro, ele tem um propósito naquela caminhada, naquela jornada. E o primeiro propósito de Jesus se cumpre no versículo 43, quando Jesus, vai encontrar Filipe. Não foi em Filipe que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou Filipe. E ele vai chamar o Filipe para o discipulado. E Filipe prontamente vai atender ali o chamado de Jesus para o discipulado. Depois daquele encontro maravilhoso que Jesus teve com Filipe, ou que Filipe teve com Jesus, na semana retrasada, nós estávamos falando da alegria do encontro com Cristo, né?
e da alegria que Jesus Cristo ele proporciona na nossa vida e no nosso coração. E de como Cristo Jesus, ele resgata a dignidade do homem, resgata o propósito do homem, resgata o sentido da existência do homem. E quando os discípulos ficaram sabendo que Jesus Cristo iria morrer e que iria partir e abandonar eles, eles ficaram tristes. Mas aí Jesus Cristo vai trazer aquelas palavras maravilhosas para alegrar o coração deles de novo. Olha, a gente vai se encontrar de novo. Fica triste não que a gente vai se encontrar de novo. E quando eu encontrar vocês, vocês vão sentir uma alegria que nunca mais vai se perder na vida de vocês. Uma alegria que nunca mais vai acabar. Filipe sente então essa alegria, a alegria do encontro. O encontro de Jesus com Filipe muda toda a trajetória de Filipe, muda toda a vida de Filipe, redefine a sua vida, redefine a sua existência. Filipe se torna um novo homem, Filipe se torna um novo ser quando encontra Cristo. E essa, de fato, meus irmãos, é a consequência do homem que é encontrado por Cristo. A sua vida não é mais a mesma. A sua vida e a sua existência não é mais a mesma. Tudo nele é redefinido. Todo o propósito, toda a vontade, toda a disposição para viver, toda a finalidade da vida é redefinida a partir do momento que Cristo encontra a gente. Antes de Cristo nós tínhamos uma vontade, nós tínhamos um plano, nós tínhamos algo a realizar, algo a fazer, e a partir do momento que o homem conhece a Jesus, tudo é redefinido. Pelo menos aquele que é nova criatura em Cristo Jesus, passa a viver a sua vida à luz de Cristo e à luz da pessoa de Cristo. Tudo eu faço para Ele agora, tudo é para Ele. Nada faz sentido, meus irmãos, se nós não fizermos tudo para a glória do nosso Senhor e do nosso Salvador. Você quer ganhar mais? Então que você ganhe mais, mas que isso glorifique o teu Cristo. Você quer aumentar a família? Então que você aumente a família, mas que isso glorifique o teu Cristo. Você quer comprar bens e adquirir bens? Tudo bem, mas que isso glorifique o teu Cristo, porque se não for essa finalidade, então não há sentido para adquirir bens. Você quer estudar, né? E fazer um doutorado, então faça, mas que isso glorifique o teu Cristo, porque se não glorificar, não há razão para fazer, não há razão para realizar, e é isso que Filipe está sentindo. Sua vida é redefinida. E a alegria no coração de Filipe é tão abundante, tão grandiosa, que Filipe não vai querer que aquele sentimento fique só para ele. O que é que ele vai fazer? Eu tenho que compartilhar isso. Eu tenho que compartilhar isso, eu não posso deixar isso. O Cristo me encontrou. Eu tive uma experiência com o Salvador, com o Messias. Eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que compartilhar isso. E nisso que ele deseja compartilhar, ele pensa logo na pessoa que era mais próxima a ele. E ele acaba encontrando Natanael. A narrativa vai falar que ele era da mesma cidade de André e Pedro e que ele acaba encontrando Natanael. Oh, coisa maravilhosa. Essa narrativa é a narrativa dos encontros, irmãos. Primeiro Jesus encontra Filipe. E aí Filipe sai e encontra Natanael. E Filipe quer que Natanael também encontre a Cristo como ele encontrou. Tem a experiência que ele teve também. Então ele vai conduzir, ele vai levar Natanael a Jesus Cristo, para que Natanael experimente o que ele experimentou. Nós, de igual modo, meus irmãos, nós fomos encontrados por Cristo. Jesus Cristo nos encontrou. Não fomos nós que encontramos a Jesus, não, irmãos. Ele nos encontrou. Ele marcou um encontro conosco. Ele determinou o dia e a hora que ia nos encontrar, né? E aí a nossa experiência foi a mesma experiência que Filipe. Nossa vida é redefinida a partir da experiência que nós temos com Jesus.
tudo agora, meus irmãos, nós fazemos para Jesus. Antes tudo nós faríamos para nós mesmos? Ou antes tudo nós faríamos para os nossos familiares ou parentes? Mas agora a nossa vida foi redefinida e tudo fazemos pensando em quem? Em Cristo. Porque se não for assim, meus irmãos, então a nossa vida não foi redefinida, né? Como eu falei, você pode fazer planos, mas a intencionalidade dos seus planos agora não é só você, é Cristo também. Para que você quer ganhar mais? Para ser um soberbo e desprezar as pessoas? Para andar de carro para lá e para cá e mostrar para todo mundo que você tem dinheiro? Ou você quer ganhar mais para que os recursos que você tem glorifiquem o Senhor e sejam abundantes na obra do Senhor? Aquele que tem uma experiência com Cristo, a vida é redefinida. E a nossa vida é redefinida. Fazemos tudo agora pensando nesse Salvador maravilhoso, em glorificar esse Salvador maravilhoso. E se tivermos a mesma experiência de Filipe, então nós não vamos querer guardar isso para a gente, né? Oh, irmãos, a gente tem que partilhar de Jesus, irmãos. A gente tem que partilhar de Jesus, a gente tem que falar desse Jesus maravilhoso. Esse sentimento abundante no nosso coração e que dá sentido à nossa vida e que dá sentido à nossa existência. Não faz sentido ficar com ele para nós, né? Nós estávamos falando aqui no estudo bíblico de Jonas, né? Jonas era um profeta de Deus que foi chamado para pregar a palavra de Deus. Mas Jonas teve uma decepção muito grande. E mediante a decepção dele, Jonas quis guardar a palavra de Deus para quem? Para ele. Só que a palavra não era dele. Ele não podia fazer isso. A palavra era de quem? A palavra era de Deus. E Deus queria compartilhar a palavra com os ninevitas. E Jonas não queria. Só que Jonas não tem poder para guardar a palavra para ele. Ele precisa partilhar, ele precisa compartilhar da palavra de Deus. E ele compartilha da palavra de Deus meio com raiva, né, gente? Já não estava com raiva. Eu imagino que a pregação de Jonas, assim, foi a pregação mais curta que ele fez, porque ele não queria que as pessoas fossem salvas, então ele, sabe, ele deve ter falado 2 frases, guardado a palavra para ele, mas o que ele não contava era que Deus iria agir nas 2 frases que ele ia falar. E houve salvação naquele lugar. Porque ele compartilhou, mesmo não querendo, ainda assim ele compartilhou. E aí no estudo nós pensamos e refletimos se existem pessoas dentro da igreja que queira guardar a presença de Cristo para si e não compartilhar com as pessoas. Não compartilhar com aquelas pessoas que estão lá fora. O Evangelho de João vai começar falando que Jesus é o Verbo e que o Verbo se encarnou, né? E na narrativa do início do capítulo vai falar que Jesus é a luz que ilumina o coração dos homens. Os homens estavam em trevas. E todos aqueles que viram a Cristo e conheceram a Cristo, conheceram a sua luz. Seu coração foi iluminado e foram libertados das trevas. E eu fico pensando quantas pessoas Deus quer libertar por meio de você e por meio de mim e por meio da nossa igreja. Nossa igreja tem a palavra está aqui. A presença de Deus está aqui. Aqui há pessoas que experimentaram Jesus. Aqui há pessoas cujas vidas foram redefinidas a partir de uma experiência sobrenatural, uma experiência mística, uma experiência espiritual. E tudo agora nós fazemos para a glória de Deus, né? Se nós casamos, é para a glória de Jesus. Se nós passamos num concurso público, é para a glória de Jesus.
E nós precisamos partilhar dessa luz que ilumina o nosso coração e a nossa mente. Eu quero, então, pedir que Deus nos chame para compartilhar desse Cristo maravilhoso que habita no nosso coração. Habita na nossa mente, que nos encontrou perdido onde nós estávamos e fez essa obra maravilhosa nas nossas vidas. E fez essa obra linda em nós. Compartilhe isso com o outro. Compartilhe isso com o necessitado. Compartilhe isso com o desesperado. Compartilhe isso com aqueles que choram, com aqueles que se angustiam. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Um dos propósitos de nossa igreja será compartilhar a palavra de Cristo que está em nós, com as pessoas. Porque não dá para guardar para a gente. Não dá para guardar para a gente. Hino de número 103, não vou cantar, tá, gente? Não vou cantar. Não vou cantar porque, né? Não vou cantar. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você é feliz com Jesus, com seu Senhor. E você quer compartilhar dessa felicidade? O Cristo que Filipe apresenta para Natanael é o Cristo fundamentado no texto da palavra do Senhor. Não é um Cristo estranho. Não é um Cristo cujo a imagem tem sido pregada como forma de conveniência. Um Cristo que ama as pessoas a despeito dos pecados que ela comete? Não. Porque o texto vai descrever um Cristo que acolhe o homem sim, que perdoa o homem sim, mas que diz para o homem, vai e não peques mais. Não foi essa a experiência da mulher no capítulo 8 do Evangelho de João? A mulher que foi pega no ato de adultério, mas que conheceu a graça de Cristo, que conheceu o amor de Cristo, e esse amor de Cristo a livrou daquele destino terrível, daquela morte terrível. Mas no final da narrativa, Jesus Cristo fala para ela, vai e não peques mais. Porque Cristo ama a santidade e odeia o pecado. E de igual modo, Ele deseja que nós também santifiquemos nossa vida e nosso coração. O Cristo que eu e você devemos compartilhar é o Cristo das Escrituras Sagradas. É o Cristo que é Filho de Deus, que é o Messias, que é o Filho do homem. É o Cristo que é divino, porque quando Natanael fala, olha, Senhor, Tu és o Filho de Deus, Natanael está declarando a divindade de Jesus. Olha, eu creio que o Senhor é divino.
Eu creio que o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus. O Jesus que Filipe quer apresentar para Natanael é o Jesus descrito na palavra. É o Jesus da palavra. E precisamos conhecer esse nosso Senhor Jesus Cristo. Confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nós conhecemos pouco a esse Senhor e a esse Salvador. Nos envolvemos pouco e temos pouca intimidade. Nós vamos ver ao final da narrativa que Jesus fala para Natanael: olha, Natanael, porque eu falei que te vi debaixo da figueira, você crê? Quero te mostrar mais do que isso, Natanael. E eu vou te mostrar mais do que isso, Natanael. Você vai ver, em verdade vos digo, que você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele teria muito mais para mostrar a Natanael. Filipe conhecia as profecias do Antigo Testamento e aguardava com esperança o Cristo que apareceria, o Messias que apareceria. Filipe não foi enganado por nenhum charlatão, porque ele conhecia o Cristo das Escrituras. E ele amava o Cristo das Escrituras. E nós devemos conhecer o Cristo das Escrituras. Porque tem muito Jesus personificado por aí que não corresponde ao Jesus do texto bíblico. Ao Jesus que quer de nós submissão a Ele, submissão à sua vontade e submissão à sua palavra. Amar a Jesus é amar a sua palavra. Amar a Jesus é lutar e se empenhar para viver a palavra de Jesus. Amar a Jesus é não tentar modificar aquilo que Jesus Cristo diz para nós, mas é viver a sua palavra integralmente. E não escolher o que viver, o que não viver, mas se comprometer completamente com a pessoa desse Senhor e desse Salvador. É amá-lo, depois de encontrá-lo, e depois de ter a nossa vida redefinida, é amá-lo integralmente. Amá-lo mais do que tudo que existe nessa vida. Eu fiz uma paráfrase de Aristóteles. Aristóteles diz que Deus é o motor primário. Toda existência é movida por Deus. Aristóteles crê na criação do mundo pela divindade. Eu costumo parafrasear Aristóteles e dizer que Deus é o nosso amor primário, que Cristo é o nosso amor primário. Antes de todos os seus amores que você tem na vida, quem está na frente de tudo e de todos é esse Cristo, é esse Senhor, é esse Salvador. Porque o seu amor implica em devoção e adoração também. Em dedicação e entrega a esse Cristo que se revela por meio de nós, através da Escritura Sagrada, através do texto bíblico. Então esse Jesus, é esse Jesus que Filipe vai levar Natanael para conhecer esse Jesus. O Jesus do texto, o Jesus da Escritura Sagrada. E se você quer compartilhar o Senhor Jesus Cristo a outras pessoas, você precisa, de fato, compartilhar a esse Cristo, que é o Cristo verdadeiro, que é o Cristo bíblico, que é o Cristo que exige de nós amor incondicional, amor integral, e ser
nas nossas vidas o amor primário. É claro que isso não quer dizer que você não vai amar seus familiares, né? Seus parentes. Não quer dizer isso. Quer dizer que tudo agora é redefinido na sua vida, como eu falei. Então Jesus está lá. É o primeiro dos seus amores. E quando você ama Jesus corretamente, quando nós amamos a Jesus corretamente, somos capacitados para amar o outro também corretamente. Somos capacitados a tratar o outro corretamente, a tratar o outro com amor, com dignidade, com respeito, porque assim Cristo requer de nós. Mas o Cristo que nós precisamos apresentar às pessoas é o Cristo das Escrituras Sagradas. É o Messias das Escrituras Sagradas. E eu e você precisamos conhecer esse Cristo. Primeira lição: o encontro com Cristo suscita em nós o desejo de compartilhar. Segunda lição: Filipe compartilha o Cristo das Escrituras Sagradas. O Cristo testemunhado e descrito pelo texto bíblico. A terceira observação que eu faço, meus irmãos, se refere diretamente a Natanael, personagem central aqui da narrativa. Central depois de Jesus, é claro. Natanael vai dizer, no versículo 48, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E aí Filipe responde: vem ver. O sentimento de Natanael em relação à pregação de Filipe: olha, encontrei o Cristo, ele é de Nazaré. O sentimento que Natanael vai demonstrar é um sentimento de incredulidade. Inicialmente, incredulidade. Nazaré, meus irmãos, era a cidade mais pobre de Israel. Mais pobre. No primeiro século da era cristã, um historiador chamado Flávio José vai fazer o censo das cidades de Israel. Ele vai contabilizar as cidades de Israel. Ele não vai considerar Nazaré uma cidade. Ele não vai descrever Nazaré como uma cidade. Nazaré é, assim, o lugar mais pobre de toda Israel. Não sai de Nazaré nenhuma figura importante, não sai de Nazaré uma figura social relevante, não sai de Nazaré um intelectual, não sai de Nazaré um fariseu, não sai de Nazaré um fariseu. A princípio, de Nazaré não saía nada de relevante, era uma cidade que era sem importância. Se a gente pensar no estado do Rio de Janeiro, você vai pensar algumas cidades aí. Aquela cidade, pastor, feia que dói. Nem gosto de lá. Era Nazaré. Era a cidade de Israel. Nada de bom saía de lá. Mas o texto da palavra do Senhor diz que Deus escolhe as coisas fracas e loucas para confundirem as fortes e as sábias. É de Nazaré que vai vir um Salvador. É de Nazaré que vai vir o Messias. É de Nazaré que vai sair o Redentor. Mas aquele homem olha a informação que Filipe traz e sabe, ele é incrédulo. E ele desdenha daquela informação. Não pode vir alguma coisa de lá. O que Jesus pode fazer por mim? Algumas pessoas hoje questionam isso. O que Jesus pode fazer por mim? O que Jesus vai fazer por mim? Vai resolver meu problema financeiro? Que eu estou cheio de dívida. Ele vai resolver o meu problema financeiro? Né? Ele vai resolver o meu problema emocional? Porque eu quero me relacionar com uma pessoa que não quer se relacionar comigo? Ele vai resolver meu problema emocional? Jesus vai curar a minha doença?
Voltando ainda um pouquinho no ponto 2. Tem gente aí falando que Jesus vai curar todas as doenças. Não é o Jesus do texto bíblico. Porque o Jesus do texto bíblico cura a doença? Cura. Mas ele não diz que vai curar todo mundo, gente. Ele não diz que vai curar todo mundo. Mas estão anunciando aí por aí um Jesus que cura tudo, né? Que resolve o problema financeiro. Que traz a pessoa amada em 5 dias, para não copiar lá a outra religião, né? Que é em 7. Não, traz em 5 dias, 3. Olha como reduzem a figura do Senhor e do Salvador a simplesmente um milagreiro. Quando, na verdade, Jesus pode resolver o pior problema que você tem. Qual é o pior problema que você tem? Se Deus não perdoar o seu pecado em Cristo Jesus, você vai para um lugar não muito agradável. E você vai desfrutar de uma pessoa também, de uma companhia também não muito agradável. Porque ao chegar no inferno, Satanás vai olhar para você e falar: que bom que você veio. Agora eu não vou passar a eternidade sozinho. Reduzem a Jesus um milagreiro, mas ele é o Senhor, o Salvador. Aquele que tira o homem do inferno e coloca ele no céu. Aquele que paga a dívida do homem com Deus. Por meio de Jesus Cristo, todos os pecados são perdoados. E o homem é reconciliado com Deus. Não existe melhor bênção do que essa. E não existe um problema pior do que você chegar diante de Deus no grande juízo e você não ter um advogado que advogue a sua causa. Porque todos vão comparecer diante de Deus para dar cabo de si, de suas vidas. E vai para o céu só aqueles que tiverem um advogado assim para falar: não, pai, esse aí eu conheço. Esse eu conheço. Não, pai, essa aí eu conheço. Paguei o preço por ela. Paguei o preço por ele. Jesus é o Salvador. E estão reduzindo a Jesus a um milagreiro. Sabe? Ele está aqui para resolver teus problemas do dia a dia. Não quer dizer que ele não possa fazer. Mas é reduzir a grandeza de Jesus a algo muito pequeno. Porque essa vida passa, gente. Tudo vai passar. Né? Jesus, quando ressuscitou alguns personagens do texto bíblico, aqueles personagens que ele ressuscitou, conheceu a morte depois. A morte depois chegou. Jesus curou e evitou a morte de algumas pessoas, mas a morte chegou num determinado momento. Mas aqueles a quem Cristo salva, eles vão para a eternidade. E Filipe leva a Natanael, e Natanael, aquele sentimento de desdém da pessoa de Jesus. Ele é incrédulo, sabe? Ele é incrédulo e cheio de preconceito. Poxa, de Nazaré? Salvador vai vir de Nazaré? O homem que vai mudar toda a história humana vai vir de Nazaré? Muitas pessoas são tomadas também pela incredulidade. Pelo desdém à figura desse Senhor maravilhoso, desse Jesus maravilhoso. E isso só pode ser mudado quando Cristo realmente encontra a pessoa. Porque aí Filipe vai falar para Natanael: ué, no mundo hoje é incredulidade, né, gente? O que não falta no mundo hoje é incredulidade e desdém com a figura de Jesus.
Jesus, meus irmãos, no coração de muitos homens e mulheres que estão aí, é uma figura que suscita incredulidade. E muitas pessoas não acreditam, não dão credibilidade ao Senhor. Isso só pode ser mudado e alterado quando Jesus, então, decide também encontrar aquela vida. Porque é por meio da experiência pessoal de fé é que o homem tem a sua vida. Não percam a fé. Façam como Filipe. Tenham paciência. Imagine se Filipe falasse assim para Natanael: rapaz, você está aí com o coração cheio de preconceito com o Messias, desdenhando e incrédulo. Quer saber de uma coisa? Eu não vou levar você a Jesus, não. Vou fazer que nem Jonas. Vou guardar Jesus para mim. Você não merece Jesus. Se formos utilizar esse critério, gente, ninguém merece Jesus, né? A gente também não merece Jesus. Quem aqui merece Jesus? Quem é digno da presença desse Senhor e desse Salvador maravilhoso? Não. O ato salvífico de Jesus em nossas vidas é fundamentado no amor dele, na graça dele. Mas Filipe não. Ele... não. Então você vem e você vê. Experimente você mesmo ele. Pergunte a ele, fale com ele. Vá até ele. Para ver se essa impressão vai continuar. E aí Natanael então vai até a esse Senhor maravilhoso, né? Nos versículos 47, Jesus vai falar: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael vem encontrar Jesus com 7 pedras na mão. Todo armado. Sabe, Nazaré não pode vir nada, nenhuma coisa boa. E quando Natanael chega próximo a Jesus, Jesus lhe trata com a maior dignidade possível. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há culpa. Jesus está elogiando o comportamento ético de Natanael. E aí Natanael fica surpreso: mas de onde o Senhor me conhece? Antes de você chegar aqui, eu já tinha te visto antes. Quando você estava sentado lá debaixo da figueira. Jesus já conhecia Natanael. Jesus já tinha um propósito a realizar na vida de Natanael. Jesus estava ali naquele local. E João, o evangelista, percebe bem nessa narrativa, nesse trecho que ele narra, que o propósito de Jesus era encontrar tanto Filipe quanto Natanael. Filipe, com um coração mais aberto, vai automaticamente ser conduzido à pessoa de Jesus, pelo próprio Jesus. Natanael, resistente, incrédulo, e desdenhando da figura de Jesus, ao encontrar Jesus, é tratado com toda generosidade, com todo carinho, com todo amor. E aí, Natanael vai ser quebrado por Jesus. Eita, aquele homem vai ser quebrado, gente, quebrado. Quando ele encontra Jesus e quando ele é interpelido pelo Senhor, aquele orgulho todo, aquela soberba toda, sabe? Aquele ego inflamado, aquele ego enorme, aquele homem que achava que podia tudo, podia realizar tudo e confiava na sua própria justiça para a salvação.
Aquele homem que achava que nem precisava de Deus, porque ele era tão justo que os seus atos de justiça o justificavam diante do Senhor. E aí ele é quebrado por Jesus. Jesus quebra ele. O encontro que Cristo tem com Natanael suscita que todo o orgulho, todo o ego daquele homem seja quebrado. Porque Jesus não é agressivo, Jesus o acolhe com amor, com carinho e com compaixão. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor que nos acolhe. Mesmo nós tendo inúmeros pecados, dentre os quais também o orgulho faz parte desses pecados. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos orgulhosos? Quantas vezes nós somos soberbos? E quantas vezes, meus irmãos, nós somos ludibriados por Satanás e por nossa carne, a pensar que o nosso comportamento moral, nos dá algum crédito diante de Jesus, nos torna dignos de estar com Cristo. Jesus vai humilhar Natanael, com toda a gentileza, vai quebrar Natanael, porque Cristo conhecia aquele homem, e Natanael vai ficar deslumbrado com aquela informação de que Cristo já o conhecia antes. E aí aquele homem vai ter de fato uma experiência com Cristo, uma experiência de redenção, uma experiência de salvação, porque Cristo é o Salvador. Às vezes eu e você temos a ansiedade de ver nossos familiares rendidos diante desse Salvador grandioso e maravilhoso. E ficamos até um pouco que ansiosos para isso acontecer, né? Mas eu quero dizer aqui que a promessa é para vocês e para os filhos de vocês. E que a promessa é para a família de vocês. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse Jesus maravilhoso pode quebrar qualquer coração endurecido diante dele. Pode quebrar qualquer orgulho. E pode converter qualquer coração. Você precisa continuar orando pelo seu familiar. Deixa de orar não, continua orando. Continua orando pelo seu familiar, pelo seu amigo, pelo seu irmão, pelo seu filho, pela sua filha. Olha, pastor, minha filha cresceu na igreja, meu filho cresceu na igreja. E isso angustia o meu coração diariamente, ver que ele não está aqui comigo ou ver que ela não está aqui comigo. Quero dizer para você que Jesus conhece teu filho. Mais do que você conhece teu filho. Quero dizer para você que Jesus conhece a tua filha, mais do que você conhece a tua filha. Quero dizer para você que Jesus conhece teu irmão, mais do que você conhece teu irmão. Conhece teu colega, conhece mais do que você conhece. Mais do que você conhece. E ele é capaz de quebrar qualquer coração, qualquer orgulho e converter qualquer coração. Então continue orando ao seu Senhor e continue orando ao seu Salvador, porque é Ele que salva mesmo. E não perca a esperança, porque Jesus pode salvar o incrédulo e salvar o orgulhoso. Então somente você precisa se colocar diante de Cristo como instrumento nas mãos desse Senhor maravilhoso. E aí depois desses desdobramentos, no versículo 49, eis a confissão de Natanael. Exclamou então Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o Salvador, tu és o Messias. Quando o coração de Natanael é quebrado, ele consegue ver quem Jesus é. Jesus se mostra a ele, se revela a ele. Eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus,
Eu sou o rei de Israel. Eu sou aquele a quem você estava aguardando, Natanael. Não precisa aguardar outro. Eu cheguei. Essa é uma das confissões de fé mais belas do texto bíblico. E o Evangelho de João, ele vai ser composto por várias declarações a respeito de Jesus. E a maioria das declarações do Evangelho de João a respeito de Jesus estarão associadas à sua divindade, que ele é divino. Pela nossa leitura dos evangelhos, percebemos que o quarto evangelho é bem diferente dos 3 primeiros, né? Os 3 primeiros, os estudiosos chamam de sinóticos. Marcos escreveu o primeiro evangelho, embora ele não fosse um dos primeiros discípulos. E Mateus e Lucas utilizou o evangelho de Marcos como fonte para os seus evangelhos. Mas nós vemos que João tem uma percepção bem diferente da figura de Jesus. Porque João, ele enfatiza a divindade de Jesus, a messianidade de Jesus. Ele é divino, por isso ele é nosso Salvador. Porque o sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno, que não passa. Por que é eterno e por que ele não passa? Porque ele é divino, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é Messias e porque ele é o Rei de Israel. Aprendamos então aqui 4 lições, meus irmãos. Poderíamos tirar muito mais, né? Mas vamos à primeira. Não foi você quem... Se ele não tivesse essa atitude de graça, é ele quem muda a tua vida. Então toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Senhor e nosso Salvador, que nos encontrou. Segunda lição que nós podemos perceber é que conhecer a Cristo é uma experiência transcendental que coloca no nosso coração uma verdadeira dignidade. Nós podemos de Cristo era uma, a nossa vida depois de Cristo é outra, totalmente e completamente diferente. Trouxe luz à nossa vida e à nossa jornada, nós não podemos guardar isso para a gente, né, gente? A gente precisa compartilhar disso. Fale para as pessoas que você pode falar da maravilha que é ter Jesus e da maravilha que é conhecer Jesus. Esse é um dos projetos que nós teremos para 2026. Compartilhar Jesus com o outro. Compartilhar Jesus com os nossos vizinhos. Compartilhar Jesus com as pessoas. Porque as pessoas precisam desse Senhor e desse Salvador. Porque o homem só vai ter a sua vida transformada através de uma experiência de fé com Cristo. Precisamos compartilhar isso. Precisamos compartilhar o Cristo verdadeiro, aquele que está descrito nas Escrituras Sagradas. Você não pode chegar para uma pessoa e falar: olha, a partir do momento que você aceitar Jesus, você vai parar de sofrer. Vai parar de sofrer, né? Pare de sofrer. Vai parar. Jesus vai tirar todo o sofrimento da sua vida. Não é isso que o texto diz a respeito de Jesus, irmãos. O que o texto diz a respeito de Jesus é que no mundo nós teremos aflição, mas que nós tenhamos bom ânimo. Essa é a ideia implícita no texto. Não está descrito no texto,
Mas a ideia implícita que você pode inferir é que no mundo ele teve aflição, mas que nós precisamos ter bom ânimo, porque teremos aflição, mas ele está conosco, ele está conosco. Ele está conosco. Essa é a promessa de Jesus para você. Na sua dor, na sua angústia, ele vai estar com você. Amém? Aleluia. Porque isso é um diferencial, irmãos. Uma coisa é sofrer com Cristo, uma coisa é sofrer sem Ele. Sofrer sem Cristo é sofrer sem esperança. Precisamos pregar o Cristo verdadeiro. Precisamos porque muitas vezes nós nos comportamos como Natanael. Somos incrédulos. E eu vou ser ousado aqui de dizer que muitas vezes somos até preconceituosos dentro da igreja, irmãos. Mas nós não Cristo quer usar a mim e você como instrumento para conduzir pessoas a Ele. E não podemos ser que nem Jonas, ser incrédulo. Olha, pastor, não sei, meu filho está muito afastado, né? Se envolveu com muitas coisas erradas. Olha, pastor, meu marido, não sei. Não há coração que Cristo não possa purificar. E não há orgulho que Cristo não possa quebrar. Então creia nesse Senhor e creia nesse Salvador. Jesus é aquele que é capaz de quebrar todo o orgulho humano e transformar essa pessoa em nova criatura. E a igreja precisa compartilhar dessa palavra, dessa mensagem, e crer no poder que Jesus tem de transformar o coração humano. Então que nós venhamos aprender isso com Natanael, né? Que Cristo nos encontrou, que Ele quer nos usar como instrumento para levar pessoas a Ele, que precisamos conhecer cada vez mais o Cristo da Escritura para pregar o Cristo da Escritura, e que Ele tire do nosso coração toda a incredulidade, todo o preconceito, e que Ele tire também do coração dos homens toda a incredulidade, todo o preconceito. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus, aplique a sua palavra em nossas vidas, né? Que essa palavra suscite em nós, promova em nós a transformação necessária para que possamos crescer como crentes e como servos do Senhor e como filhos do Senhor. Deus nos abençoe. Podemos cantar mais uma vez? Podemos? Podemos. Então vamos ficar de pé. Vamos louvar mais uma vez o Senhor. Irmãos, os irmãos podem repetir um cântico que cantaram aqui, né? Vamos louvar esse Cristo maravilhoso, irmãos. Esse Cristo que nos achou, que nos encontrou, que mudou nossa vida, que redefiniu a nossa existência. Esse Pai maravilhoso e amoroso que nos acolheu de maneira tão generosa na presença dEle. Vamos louvar com entusiasmo, com alegria, o nome do nosso Deus.